José Armando promete dar tudo a Georgina. Ela reitera que não sente medo de se entregar ao novo. Georgina anuncia que fará o possível para ajudar José Armando. Ele comenta que se sente fraco em meio às crises. Georgina sugere que José Armando sempre a procure quando precisar. Ela percebe que ele está tremendo de angústia. Georgina assegura que José Armando chegará a amá-la. Dominga fala para Esmeralda que já falou com Florzinha. Ela comenta que a moça a entendeu. Dominga fala para Esmeralda que Florzinha vai evitar que Dionísio entre na residência. A camponesa admite que sente pena do capataz. Esmeralda fala para Dominga que adorou ir ao cinema. Ela comenta que os atores ficaram ao alcance das suas mãos. Esmeralda deseja que Dominga também conheça o cinema. A camponesa comenta que Álvaro a levou para jantar. Dominga anuncia que Esmeralda deve passear mais. Ela esclarece que Álvaro já está demonstrando as suas intenções. Esmeralda comenta que só pode gostar do médico como um amigo. Ela fala para Dominga que não voltará a se apaixonar. Branca teme que José Armando não volte a colocar os pés na mansão. Ela fala para Cristina que o bonitão é duro e orgulhoso. Branca comenta que José Armando ainda ama a Esmeralda. Ela relembra as duras palavras do filho. Branca anuncia que José Armando sofre com a ausência de Esmeralda e responsabiliza a criança pelo término do casamento. Ela lamenta por a felicidade completa não existir. Bernardo fala para José Armando que irá à reunião do conselho médico. Ele pede para o bonitão cuidar do consultório. Bernardo anuncia que vai demorar. Ele sugere que Georgina não o espere para comer. Bernardo orienta o funcionário. Ele deseja que José Armando ocupe o seu lugar após a sua aposentadoria. O bonitão se sente honrado com a preferência. José Armando anuncia que deve os seus conhecimentos a Bernardo. O diretor comenta que o pupilo tem talento. Bernardo sai. Georgina beija José Armando. Ele teme que Bernardo reprove o namoro. Georgina assegura que o pai ficará muito feliz. Ela seduz José Armando. Cláudio percebe que Dionísio está melhorando. Ele comenta que o sol fez bem ao capataz. Ela deixa o pai ir à casa do amigo. Florzinha fala para Aurora que reza para Dionísio se curar. A fofoqueira crê que Adrian está começando a esquecer Graziella. Aurora fica feliz com a notícia. Florzinha crê que a ausência mata o amor. Aurora deduz que Graziella vai demorar para voltar. A Patricinha regressa da lua de mel e visita Branca na mansão. A madame comenta que a sobrinha está linda. Graziella insinua que a viagem só foi proveitosa por conta das compras. Ela presenteia Branca. Graziella comenta que comprou presentes para todos. Branca pergunta as novidades. José Armando admite que Georgina o faz esquecer suas angústias. Ela comenta que adora o amor dele. José Armando promete tentar fazer Georgina feliz. Ele deseja formalizar o relacionamento. José Armando empolga Georgina. Ela aceita esperar um pouco antes de marcar a data do casamento. Georgina esclarece que José Armando será como um filho para Bernardo. Álvaro encontra Esmeralda em sua casa. Ele comenta que precisa de equipamentos novos. Esmeralda fala para Álvaro que a sua visão segue melhorando. Ele a examina. Eles se aproximam perigosamente. Álvaro comenta que nem todos se adaptam fácil com as lentes de contato. Esmeralda crê que teve sorte. Ela anuncia que a operação foi um sucesso. Esmeralda cumprimenta Álvaro como médico. Ele anuncia que gostaria de outro tipo de cumprimento. Álvaro se empolga e a beija. Ele deixa Esmeralda desconcertada. Álvaro se desculpa. Esmeralda o repreende. Ele esclarece que a ama profundamente. Álvaro comenta que o seu carinho é bonito e terno. Ele comenta que admira Esmeralda. Álvaro esclarece que não consegue traduzir o que sente em palavras. Ele abraça Esmeralda. Álvaro comenta que o seu sentimento domina o seu coração. Ele beija Esmeralda novamente. Ela pensa em desiludi-lo. Álvaro anuncia que terá paciência para conquistar Esmeralda. Ela esclarece que a tentativa seria inútil. Esmeralda decide ir embora. Álvaro suspira pela camponesa. Graziella fala para Branca que Emiliano é bom e compreensivo. Ela crê que estragou a viagem. Graziella fala para Branca que está deprimida. Ela se arrepende por não ter escutado a tia. Graziella comenta que tem luxo e conforto, mas perdeu o amor. Ela crê que nunca será feliz com o marido. Dominga percebe que Esmeralda voltou mais cedo. A camponesa inventa que não tem nada. Dominga comenta que Esmeralda não a engana. Ela pergunta se Álvaro fez algo. Esmeralda anuncia que o médico a beijou. Ela deixa Dominga chocada. Esmeralda não pretende ir à casa de Álvaro novamente. Hortência regressa. Ela pergunta a Álvaro por Esmeralda. O médico conta para a mãe que beijou a camponesa. Hortência insinua que Álvaro não agiu como um cavalheiro. Ela comenta que é compreensível Esmeralda ter se assustado. Hortência crê que a camponesa está pensando mal de Álvaro. Ele anuncia que o beijo foi puro. Álvaro esclarece que já se declarou várias vezes. Ele pretende pedir perdão a Esmeralda. Rodolfo chega na mansão com Adrian. O motorista carrega os pertences do patrão. Esmeralda segura José Rodolfo. Ela comenta que só o amor do filho vai ocupar o seu coração.
mansão. Rodolfo e Adrian reencontram Graziella. A Patricinha olha para o peão com ternura. Rodolfo comenta que a viagem durou pouco. Ele anuncia que Graziella não parece doente. Branca percebe a situação incômoda. Graziella comenta que estava atordoada e nervosa devido às mudanças. Rodolfo insinua que a sobrinha não soube aproveitar a lua de mel. Branca e o ricaço anunciam que Adrian pode se retirar. Graziella impede. Ela pergunta como Adrian está. Ele a chama de senhora. Graziella pergunta por Dionísio. Adrian revela que o pai está melhorando. Branca chama Graziella. Ela anuncia que Emiliano está na linha. José Armando fala para Sebastião que já cuida do consultório de Bernardo. O doutor insinua que o amigo acabará fazendo parte da família do diretor. José Armando fala para Sebastião que já tem uma relação com Georgina. Ele revela que viu José Rodolfo na mansão. José Armando comenta que quase procurou Esmeralda. Adrian pede licença para se retirar. Rodolfo descobre que Emiliano não pode passar para buscar Graziella. Ela pensa em chamar um táxi. Rodolfo anuncia que Adrian pode levar Graziella para casa. Ela não sabe o que responder. Graziella esclarece que não quer dar trabalho. Rodolfo anuncia que não vai mais sair. Branca recomenda que Graziella fique mais um pouco. A Patricinha comenta que está com pressa. Adrian aceita levar Graziella. Ela se despede dos tios. Rodolfo percebe que Branca está esquisita e pensativa. Ela o despista. Rodolfo pergunta por José Armando. Branca crê que o filho está ocupado. Rodolfo comenta que não sabe quase nada da vida de José Armando. Ele se preocupa com os sentimentos do filho. Rodolfo segue querendo que José Armando fique com Georgina. Branca anuncia que ficaria contra a relação. Ela comenta que José Armando e Esmeralda devem ficar juntos. Rodolfo anuncia que a reconciliação seria impossível. Branca percebe que o marido não está mudando. Graziella pergunta a Adrian se Dionísio está bem na capital. Ela comenta que sentiu muita saudade de casa. Adrian esclarece que o pai ainda precisa se curar. Ele anuncia que não voltará para a fazenda. Graziella reage surpresa. Adrian anuncia que não quer deixar Esmeralda e Dominga sozinhas. Graziella pergunta pelo menino. Ela deseja vê-lo. Adrian insinua que Graziella em breve será mãe. Ele segue a tratando formalmente. Graziella se chateia com a frieza de Adrian. Ele comenta que ela já é a senhora Valverde. Esmeralda fala para Florzinha que não pretende dar uma chance para Álvaro, mesmo que não tenha esperanças com José Armando. Ela comenta que se operou por conta do filho. Florzinha anuncia que Esmeralda não pode desprezar o amor. A camponesa crê que está manchada por culpa de Lúcio. Ela comenta que a amargura ficou em seu coração. Florzinha anuncia que o tempo cura tudo. Esmeralda reitera que a felicidade não foi feita para ela. Florzinha sugere que a amiga tente gostar de Álvaro. Ela anuncia que Esmeralda deve se deixar ser amada. A camponesa não acata o conselho. Florzinha percebe que a amiga ainda ama José Armando. Rodolfo visita José Armando. Ele pergunta o motivo do filho não ter voltado à mansão. José Armando desconversa. Ele pergunta se Rodolfo vai demitir Dionísio. O fazendeiro nega. Rodolfo lamenta por Adrian não ter escolhido continuar no campo. Ele fala para José Armando que voltou a discutir com Branca. Rodolfo comenta que a esposa ainda quer que Bonitão e Esmeralda fiquem juntos. José Armando anuncia que a reconciliação está fora de cogitação. Rodolfo insinua que Branca está obcecada com o neto. José Armando revela que viu a criança na mansão. Rodolfo crê que o filho se irritou por conta da presença do menino. José Armando fala para o pai que está namorando Georgina. Hortência e Álvaro esperam Esmeralda. Eles deduzem que a camponesa não vai aparecer. Álvaro crê que Esmeralda está sentida e desconcertada. Hortência insinua que a camponesa exagerou, pois um beijo é normal. Ela comenta que Esmeralda nunca se atrasou. Álvaro decide ir ao hospital. Hortência anuncia que tem certeza que Esmeralda não vai aparecer. A camponesa tira roupas do varal. Dominga crê que a protegida deve ir para a aula. Esmeralda reitera que não pode ir à casa de Álvaro. Dominga anuncia que beijar não é pecado. Esmeralda esclarece que não pode iludir Álvaro. Ela pede para Dominga não atormentá-la. Esmeralda anuncia que precisa pensar. Dominga decide ir ao mercado. Esmeralda se ajoelha para brincar com José Rodolfo. Florzinha e Aurora limpam o quarto de Dionísio. A fofoqueira comenta que o pai está ficando neurótico por não fazer nada. Adrian entra no local. Ele pergunta pelo pai. Florzinha revela que Dionísio está com Cláudio. Ela decide medicar o pai. Aurora percebe que Adrian está triste novamente. Ele conta para ela que Graziella voltou. Adrian revela que teve que deixar a Patricinha em casa. Aurora pergunta se aconteceu algo. Adrian revela que tratou Graziella como uma estranha. Ele comenta que precisa sufocar o seu amor. Emiliano chega em casa. Fátima fala com uma amiga ao telefone. Ela anuncia que o casamento anda às mil maravilhas. Graziella anuncia que não quer falar com ninguém. Fátima sugere que a filha não seja grosseira. Graziella anuncia que não está com humor para simular sua felicidade. Fátima insinua que a sua filha é uma boba. Ela abraça Emiliano. Ele fala
fala para Graziela que eles irão a um jantar à noite. Fátima deseja que a filha estreie roupa nova. Emiliano percebe que a esposa não está entusiasmada. Graziela admite que prefere ficar em casa. Ela comenta que não gosta de conversar com quem não conhece. Emiliano anuncia que Graziela deve se integrar ao seu círculo social. Ele pede para ela ficar linda. Graziela evita o beijo de Emiliano. Ela inventa que precisa se apressar para escolher uma boa roupa. Rodolfo conta para Branca que viu José Armando. Ele comenta que o filho está preocupado com Dionísio. Rodolfo anuncia que José Armando não está indo à mansão por ter pouco tempo. Ele fala para Branca que o Bonitão e Georgina estão namorando. A madame fica decepcionada. Rodolfo comenta que José Armando fez uma boa escolha. Branca insinua que no coração do marido só há espaço para o Bonitão. Rodolfo anuncia que a relação de José Armando e Esmeralda não iria prosperar. Branca insinua que o filho não ama Georgina. Rodolfo comenta que a escultora é charmosa e culta. Branca relembra que o filho se interessou por Esmeralda, mesmo ela sendo pobre. Rodolfo anuncia que ninguém obrigou José Armando a nada. Branca comenta que o marido colocou ideias na cabeça do filho. Rodolfo crê que ninguém manipula José Armando. Ele sugere que Branca aceite a relação. Ela deseja que Esmeralda também refaça a vida. José Armando leva Georgina para o seu apartamento. Ela acha o local agradável, moderno, másculo e funcional. José Armando oferece bebida a Georgina. Ela pede água. Georgina pergunta se José Armando lida bem com o compromisso. Ela relembra que ele esteve prestes a casar. José Armando comenta que seu amor com Graziela foi infantil e sem importância. Georgina pergunta se o Bonitão já amou alguém. Ele confirma. Georgina pede mais detalhes. José Armando esconde a sua história. Esmeralda tira José Rodolfo da caminha. Ela beija a bochecha dele. Álvaro se aproxima. Esmeralda reage impactada ao ver o médico. Álvaro cumprimenta Esmeralda. Ele pede para entrar. Esmeralda permite. Álvaro diz à camponesa que Hortência estava esperando. Esmeralda reitera que teve motivos para não voltar. Ela anuncia que não pode corresponder a Álvaro. Ele pergunta se a camponesa ainda ama José Armando. Esmeralda relembra que o Bonitão a abandonou. Ela comenta que José Armando pensa que a criança é de outro homem. Esmeralda decide contar a verdade. Georgina segue perguntando sobre o grande amor de José Armando. Ele sugere que ela esqueça o passado e foque no presente. Eles se beijam. Esmeralda conta sua história para Álvaro. Ela comenta que está sozinha e o seu filho não tem pai. Esmeralda anuncia que não teve culpa do abuso. Álvaro pergunta se a camponesa soube algo sobre Lúcio. Esmeralda relembra que o crápula procurou uma vez, mas não voltou a aparecer. Ela anuncia que Lúcio estava obcecado e louco. Esmeralda comenta que nunca havia suspeitado do algoz. Ela anuncia que o via como pai. Álvaro amaldiçoa Lúcio. Álvaro pede para Esmeralda retomar as aulas. Dominga chega. Álvaro fala para a parteira que Esmeralda o deixou preocupado. Dominga insinua que a protegida teve motivos para agir. Álvaro volta a se desculpar. Ele anuncia que não voltará a insistir. Esmeralda segue crendo que não deve frequentar a casa do médico. Álvaro pede a ajuda de Dominga. Ela decide não se meter no assunto. Dominga comenta que sempre ficará do lado de Esmeralda. Álvaro continua insistindo. Esmeralda insinua que o médico não dá a devida importância ao que aconteceu. Álvaro comenta que o seu castigo está sendo severo. Ele anuncia que vai esperar Esmeralda em sua casa. Hortência pergunta ao filho se a camponesa vai aparecer. Álvaro anuncia que fez tudo o que estava em suas mãos. Hortência pergunta pela criança. Álvaro comenta que o pequeno só tem 4 meses. Hortência fica surpresa ao descobrir que Esmeralda e José Armando foram casados. A ricaça comenta que o Bonitão agiu mal. Álvaro decide não julgar José Armando. Aurora sofre por Adrian. Socorro encontra a filha aos prantos. Álvaro fala para a mãe que Adrian ainda ama Graziela. Socorro sugere que a filha saia com Luiz. Aurora esclarece que não consegue ajudar Adrian. Ela também não consegue esquecê-lo. Aurora abraça Socorro. Branca fala para Adrian que não gosta que Esmeralda saia sozinha. Ela deseja que o motorista leve e traga a camponesa das aulas. José Armando chega. Ele fala para Adrian que Dionísio não será demitido. José Armando decide examinar o capataz novamente. Ele anima Adrian. O peão se retira. Branca fala para José Armando que Adrian já não aparenta estar triste. O Bonitão descobre que Graziela já chegou na cidade. Branca anuncia que a sobrinha é muito infeliz. Ela comenta que José Armando está se afastando da família. Branca anuncia que já sabe que o filho está com Georgina. José Armando anuncia que decidiu recomeçar a sua vida. Branca insinua que o filho só está procurando uma saída para o problema. Ela comenta que já basta um casamento sem amor na família. Adrian anuncia que passará a levar Esmeralda para as aulas. Dominga insinua que a protegida não está animada. Florzinha acaba revelando que Álvaro beijou Esmeralda.
Esmeralda. Adrian se revolta. Florzinha esclarece que o doutor está apaixonado. Dominga pede para Esmeralda se decidir. A camponesa segue em dúvida. Branca visita Graziella. Ela comenta que a casa da sobrinha é muito bonita. Graziella anuncia que a mãe e a sogra decoraram tudo, pois são exibidas. Ela pergunta por Adrian. Branca comenta que Graziella deve evitar as situações embaraçosas. Ela sugere que a sobrinha esqueça o amor que sente pelo peão. Graziella anuncia que é terrível estar casada com um homem que não sente nada. Ela confirma que o seu casamento é um fracasso. Graziella anuncia que está disposta a respeitar o lar. Ela deseja encontrar uma tranquilidade espiritual. Branca conta para Graziella que José Armando e Georgina estão namorando. A Patricinha relembra que conhece a escultora. Branca fala para Graziella que José Armando não esqueceu Esmeralda. Hortência arruma o seu vaso. Esmeralda chega para a aula. Ela abraça Hortência. A ricaça anuncia que a presença da camponesa a alegra. Hortência revela que já sabe que Esmeralda tem um filho. Ela comenta que adora crianças. Esmeralda descreve José Rodolfo. Ela anuncia que o menino é o mais bonito do mundo. Hortência deseja conhecer José Rodolfo. Ela decide iniciar a aula. Hortência liga para Álvaro. O médico se alegra ao descobrir que Esmeralda retomou as aulas. Dominga fala para Branca que Álvaro se declarou para a camponesa e a beijou. Ela crê que o médico não foi desrespeitoso. Branca pergunta pela reação de Esmeralda. Dominga fala para a madame que a camponesa decidiu retomar as aulas. Ela pergunta se Branca está alegre com a notícia. A madame anuncia que a vida sempre acomoda tudo. Georgina chega ao hospital. Adrian e Dionísio ficam na sala de espera. José Armando percebe que a lesão do capataz está diminuindo. Sebastião comenta que Dionísio teve sorte por ter sido atendido a tempo. José Armando crê que o capataz vai se curar. Georgina entra na sala do amado. Ela encontra Sebastião, que se retira. Georgina anuncia que estava por perto. Ela comenta que pensa em José Armando o tempo inteiro. Ele admite que também fica pensando nela. Álvaro entra em cena. Georgina conta para o médico que está namorando com José Armando. Álvaro reage surpreso. Ele parabeniza o casal. Álvaro insinua que os jovens foram vítimas do amor à primeira vista. Georgina comenta que o bonitão será bem aceito na família. José Armando pergunta se o amigo também vai namorar. Álvaro anuncia que segue solteiro. Ele comenta que José Armando tem talento e sorte, pois Bernardo abrirá muitas portas para o bonitão. Georgina anuncia que não pode esperar o amado. Ela decide passar no estúdio do professor. Sebastião entrega o resultado do exame para José Armando. O bonitão promete sair com Georgina à noite. Eles se beijam. Dionísio e Adrian veem tudo. José Armando não dá explicações sobre a cena. Ele comenta que Dionísio vai vencer a doença. O capataz deseja voltar à fazenda. José Armando crê que Adrian deve regressar ao campo com o pai. O motorista revela que quer ficar perto de Esmeralda. José Armando relembra que a camponesa desprezou a sua ajuda. Adrian anuncia que Esmeralda não quer nada do bonitão. José Armando encerra a conversa antes de iniciar uma discussão. Hortência elogia a letra de Esmeralda. Álvaro chega com presentes para as damas. Esmeralda admira a sua orquídea. Ela comenta que a flor traz ótimas recordações. Esmeralda pensa em José Armando. Hortência sugere que a camponesa preserve a rosa. Álvaro conta para a mãe que José Armando já está namorando. Ele comenta que Georgina é fina, interessante, inteligente e bonita. Hortência crê que a escultora é fria e calculista. Álvaro anuncia que queria falar os seus sentimentos para José Armando. Ele comenta que ainda temia que o casal se reconciliasse. Hortência pergunta se o filho tiraria o time de campo caso fosse necessário. Álvaro comenta que José Armando sempre foi um bom amigo. Hortência esclarece que o bonitão não merece consideração. Ela relembra que o filho não pode ser do José Armando. Álvaro crê que o bonitão é o pai da criança. Esmeralda deseja conhecer as belezas da fazenda e do campo. Cláudia percebe que a camponesa está pensativa. Esmeralda pede para a governanta guardar a flor na geladeira. Cláudia comenta que Álvaro é muito detalhista. Ela anuncia que jamais havia visto um médico tão feliz com uma mulher. Esmeralda comenta que deve muito a Álvaro e a Hortência. Branca brinca com José Rodolfo na mansão. Ela ressalta que é a avó do pequeno. Jacinta fala para Branca que Amélia quer vê-la na cozinha. A madame entrega José Rodolfo para a empregada. Jacinta crê que o pequeno terá uma porção de namoradas. Rodolfo percebe que o neto está na residência novamente. Jacinta anuncia que Branca foi à cozinha. Rodolfo percebe que o neto está agitado. Ele crê que o menino sente fome. Rodolfo exige que Jacinta não fique sacudindo o garoto como um saco de batatas. Ele segura José Rodolfo. Crisanta presencia a cena. Rodolfo sente muita ternura pelo neto. Ele entrega o menino para Cristina. Rodolfo disfarça sua emoção. Hortência anuncia que Álvaro deve lutar por Esmeralda. O médico comenta que precisa ter certeza que tudo terminou entre os antigos pombinhos. Álvaro crê que Esmeralda e José Armando devem se encontrar. Hortência pergunta o que o filho pretende fazer. Álvaro esclarece que vai lutar de forma limpa
preocupa por Esmeralda. Ele comenta que o adversário também terá todas as armas. Crisanta fala para Branca que Rodolfo estava brincando com o neto. Ela comenta que o patrão ficou sério quando a viu. Branca crê que está alcançando seu objetivo. Crisanta anuncia que a madame deve levar o menino à mansão mais vezes. Ela esclarece que José Rodolfo pode unir a família. Fátima descobre que Branca visitou Graziella e adorou a casa. Ela lamenta por não ter estado presente. Fátima esclarece que Graziella tem tudo. Ela anuncia que deu o melhor para a filha. Fátima comenta que Graziella quase acabou com um casebre do campo, onde cozinharia e atenderia um marido que seria sujo, que cheiraria a mato e a cavalo. Graziella admite que Adrian e Emiliano são diferentes. O motorista deixa Dionísio na vila. Adrian decide voltar ao trabalho. Dionísio entra na casa de socorro. Ele assusta Dominga. Dionísio anuncia que estava no hospital. Ele tosse. Dionísio comenta que ainda não pode voltar ao campo. Ele sente o cheiro do café. Dominga decide servir o amigo. Dionísio pergunta por Florzinha. Socorro revela que a jovem foi comprar pão. Dionísio cheira e prova o café. Florzinha chega e vê o pai. Dominga anuncia que o amigo deve terminar de tomar o café. Dionísio fala para as damas que viu José Armando beijando outra no consultório. Ele comenta que o bonitão já refez a sua vida sem se importar com Esmeralda. O professor mostra uma peça valiosa para Georgina. Ele comenta que é sentimental e brega. Georgina anuncia que o professor tem muita sensibilidade. Ela revela que logo vai se casar com um médico. O professor deseja que Georgina não abandone a carreira. Ela anuncia que não pretende abrir mão dos seus sonhos. Rodolfo pergunta o que Branca achou da casa de Graziella. Ela comenta que há um luxo demais na residência. Rodolfo crê que os recém-casados estão apaixonados. Branca fala para o marido que Graziella não está feliz. Rodolfo crê que a esposa continua falando bobagem. Branca anuncia que não há afinidade entre o casal. Emiliano chega com Rita em sua casa. Ele fala para Graziella que eles irão para outra reunião à noite. Ela resmunga. Emiliano crê que Graziella não gosta da sua companhia. Fátima esclarece que a filha ainda não reconhece bem os amigos do marido. Emiliano comenta que Graziella nunca o agrada e vive com dor de cabeça. Ele deseja levar a esposa ao médico. Rita insinua que Graziella é doentinha. Esmeralda se apressa para ver o filho. Álvaro comenta que a criança pode frequentar a casa. Esmeralda anuncia que não quer incomodar. Álvaro esclarece que a camponesa jamais o incomodaria. Esmeralda admite que o médico é bom. Álvaro relembra que irritou a camponesa com um beijo. Esmeralda sugere que o médico não volte a falar de amor. Álvaro muda o assunto. Ele agradece a Esmeralda por ter voltado. Ela se despede. Esmeralda mostra sua flor para Branca. Dominga anuncia que Álvaro tem excelentes intenções. Branca anuncia que não iria se opor à relação. Dominga ressalta que Esmeralda é jovem e deve curtir a vida. A camponesa anuncia que só voltou à residência com a condição de Álvaro não falar de amor. Esmeralda anuncia que vai desistir das aulas caso o médico insista. Aurora espera Adriana na entrada da vila. Ele também dá uma flor para ela. Eles flertam. Esmeralda relembra que José Armando foi tudo em sua vida. Ela anuncia que não reconheceria o bonitão, pois só conhece a voz dele. Branca crê que José Armando ainda quer retomar a relação. Esmeralda anuncia que já virou a página. Branca percebe que está tarde. Ela fala para Adrian que vai embora. Florzinha admira o gesto de Álvaro. Esmeralda crê que o médico só queria se desculpar. Florzinha decide contar o segredo. Ela revela para Esmeralda que José Armando já tem uma nova namorada.